O amor e o mal é o tema da lição de quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2025. Vamos juntos estudar a palavra de Deus. Deus nos concedeu às criaturas livre-arbítrio, porque ele é necessário para que o amor exista. O uso indevido do livre-arbítrio é a causa do mal, né? Por amor, Deus nos deu livre-arbítrio e escolhemos errado como usar esse livre-arbítrio, e aí existe o mal por causa da mais escolha. Se você passa agora, por exemplo, a se alimentar de forma indevida, você vai trair doença sobre si. Então é a má escolha que você faz. Mas se você cuidar da sua saúde, fazer exercício físico, se alimentar de forma adequada, você vai ter saúde. Então é a consequência das escolhas que fazemos, né? O mal e o bem é consequência das escolhas. Se eu sirvo a Deus, eu vou colher o bem. Se eu me alimento de forma correta, eu vou colher o bem. E se eu fazer as coisas de qualquer jeito, e aí a tendência é colher, né? Existe um ditado que a gente colhe aquilo que planta. No entanto, Deus permite que o mal exista por algum tempo, ainda que eu deteste com todas as forças, porque excluir a sua possibilidade excluiria o amor e destruiria antes no momento certo, enfraqueceria a confiança que é necessária para que o amor exista, né? Para que o amor exista. Só o amor desperta amor, né? Só o amor desperta amor. Conhecer a Deus é amá-lo. Seu caráter deve ser manifestado em contraste com o de Satanás, certo? O amor de Deus, ele é engrandecido diante do mal. Quanto maior o mal, maior a bondade, a maior é a bondade de Deus. Entende? Há uma comparação. Se nós nunca tivéssemos enfrentado situações difíceis, nós nunca iríamos valorizar os tempos bons a quais vivemos, né? Os quais vivemos. Então, é diante, né? Só quem já teve fome valoriza a comida. Quem nunca sentiu fome, nunca teve fome, ou que nunca passou fome, melhor dizendo, não sabe o valor da comida. Entende? Por isso, quanto mais o tempo passa, quanto mais o mal cresce, a gente mais vê a bondade de Deus e mais queremos estar no céu. Que possamos cada dia querer estar no céu. Quem gostaria de viver sem amor? Você gostaria de viver sem amor? Ninguém gostaria, né? Sem o livre-arbítrio não existiria amor. Sabe, você que é casado, você tem uma esposa. Você escolheu casar com essa esposa. Você escolheu ela entre muita outra. Você escolheu ela. Entende? Então, é uma escolha que você faz. Então, não existe amor sem livre-arbítrio, né? A pergunta, mais uma vez, é: quem gostaria de viver sem amor? Você gostaria de viver sem amor? Claro que não. E eu não gostaria, você também não. Tenho certeza disso. Isso aqui, leia Romanos capítulo 8, verso 18 e Apocalipse 21, verso 3 e 4. Esses textos aumentam a nossa confiança na bondade de Deus, apesar do mal que há no mundo. Vamos ver aqui Romanos capítulo 8, verso 18, é o seguinte, porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós, né? Paulo deixa claro aqui que a esperança dele, na volta de Jesus, que a esperança dele, que todo mal vai ter fim. E que não, por mais que a gente sofra nesse mundo, não dá de comparar com aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. E aqui Apocalipse 21, verso 3 e 4, só confirmar aqui, verso 3 e 4, diz o seguinte, verso 3, deixa eu achar, então ouvi uma voz que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com ele, e eles serão um povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será Deus deles. Verso 4. E lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e já não haverá, e não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém. Louvado seja Deus, glória a Deus.
Aqui no texto começa dizendo o seguinte, que Deus, o Deus do céu, habitará na terra, habitará juntamente conosco na nova terra. O tabernáculo de Deus descerá para essa terra e Deus habitará conosco para todo sempre. Essa terra será o centro do universo. Então, que maravilha! Ele diz que todo o mal passará, toda dor, todo sofrimento. Eu acho que durante a minha vida inteira, desde quando eu cheguei na igreja em 2001, esse texto de Apocalipse 21:4 tem alegrado e trazido esperança para a minha vida. Sabe, eu não sei se você já perdeu alguém na sua vida, mas eu já perdi irmã, já perdi vó, vô, já perdi muita gente, primo, muita gente, tia, tio, muita gente já morreu na minha família, muita. E quando eu olho para esse texto, me dá a esperança de que a morte um dia vai ter fim, sabe? Um dia o mal vai ter fim. E essa esperança deve alimentar o meu coração, essa esperança deve alimentar o seu coração a cada dia. O Senhor prometeu que dará fim a todo mal e todo sofrimento. E essa crença devemos ter em nosso coração, em nossa mente, em nosso coração. Sabe por quê? Porque é isso que nos mantém em pé, é isso que nos mantém firme caminhando rumo a Canaã celestial. Mesmo quando não conseguimos enxergar através da escuridão, Deus vê o fim desde o princípio. Às vezes, como a gente caminhando nessa caminhada cristã, às vezes queremos entender coisas que não estão dentro do nosso entendimento. Queremos ver aquilo que está além, mas Deus está vendo por nós e precisamos apenas crer que Ele sabe que é melhor para nós e apenas precisamos seguir as suas orientações. E assim, só assim, seremos felizes. O sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada, né? A ser revelada é o que falou ali em Romanos capítulo 8, verso 18, né? Então, possamos confiar e caminhar em frente, né? Além disso, a liberdade inerente ao amor é tão sagrada e essencial que, em vez de negá-lo, Cristo concedeu a nós, mesmo sabendo que ele levaria a cruz. Ele sofreu muito. Por que é tão importante sempre nos lembrar dessa verdade? Deus sabia que o ser humano iria pecar. Deus sabia que ele teria que ir à cruz, morrer por cada um de nós. Mas mesmo sabendo de tudo isso, ele não desistiu. Ele foi por amor. Ele foi por amor. O que essa verdade faz no seu coração? Aqui diz o seguinte, um negócio que eu disse, o livre-arbítrio evita a conclusão de que tudo o que acontece é a vontade de Deus. Sim. Nem tudo o que acontece é a vontade de Deus. Né? Nem tudo que acontece é a vontade de Deus. Deus quer que nós o adoremos, mas nem todo mundo adora Ele. Deus quer que guardemos os seus mandamentos, mas nem todos guardam os seus mandamentos. O ser humano é livre. Por exemplo, um dos mandamentos que está lá nos 10 mandamentos do Êxodo 20, é o 4º mandamento, que é a observação do sábado. E nem todos observam esse dia. Poucas pessoas no mundo observam esse dia como o Senhor deseja que observamos. A Bíblia também deixa claro, em Levítico 11, que não se deve comer carne de porco. Nós sabemos que a maioria das pessoas come carne de porco. Mas a Bíblia diz que não pode. E aí? Vamos pelo que a Bíblia diz ou pelo que as pessoas dizem? Então, assim, as pessoas é livre, elas obedecem ou não a Deus. Deus, ele tem as suas orientações. E o desejo dele, a vontade dele, é que nós o façamos a sua vontade. Então, que Deus te abençoe, não só hoje, mas sempre. Eu agora você amanhã, para a continuação desse estudo.